Em dezembro de 2023, eu fiz um vídeo muito legal contando a história inteira da Pamela Anderson. Acontece que alguns meses atrás, eu acho que em 2024, ele foi bloqueado pelo YouTube porque eu usei cenas do documentário da Pamela na Netflix. E eu não tive só a monetização negada, isso eu já tive quando publiquei lá em 2023, mas o vídeo foi bloqueado mesmo, então ninguém teve acesso. E desde então ele se tornou Lost Media, material perdido do Fefoverso. Mas eu acho o vídeo muito legal pra ficar perdido no vácuo da internet. Então eu decidi editar as partes em que eu mostro o documentário pra conseguir publicar ele aqui e deixar a história da Pamela Anderson registrada no Fefoverso. É um fefo feto, ok? Eu falo de outro jeito, eu tô em outro lugar, a edição tá diferente, mas é um vídeo que não merecia ficar perdido. Então eu espero que vocês aproveitem essa história. Se você já assistiu, comenta aí pra ajudar no engajamento, e se você não assistiu, tem um vídeo novo vindo aí. E eu espero que dessa vez passe pelo pente fino do YouTube. É isso. Beijos. Antes de criar esse canal, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer um vídeo sobre a Pamela Anderson. Eu pensava, não, porque quando eu criar o Fefoverso, eu vou poder contar várias histórias de Hollywood, como o caso da Pamela Anderson. Porque eu sempre achei essa história muito interessante, e foi um episódio da nossa cultura que me marcou demais. É uma história maluca, então eu te convido a embarcar comigo nessa jornada. Pra quem não sabe, na década de 90 não tinha pra ninguém, só dava ela em todas as manchetes. Pamela Anderson. Loira, determinada, com um sorrisão na cara e uma beleza de encantar todo mundo. Não demorou nada para que ela se tornasse um ícone da cultura pop. Lembrada até hoje por ter interpretado a CJ na série Baywatch, a vida da atriz passou longe de ser um mar de rosas. Depois de ter um vídeo íntimo vazado e distribuído pelos 4 cantos do mundo, a Pamela passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Como toda diva, ela deu a volta por cima e hoje tá aí fazendo seu nome na indústria de novo. E se você quer saber como foi a ascensão e a queda de um dos maiores ícones da beleza que Hollywood já viu, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te contar toda a história. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, fofocas de famosos, celebridades, filmes e séries, tudo que gira em torno da cultura pop que habita essa minha cabecinha, você não vai querer perder, porque além de ter essas histórias do passado, a gente tem também informação, notícia atual, coisa que tá acontecendo agora na indústria, então eu garanto que é bem legal. É bem legal ser inscrito do Fefoverso. É isso que eu quis dizer nessa última frase que eu não consegui formular. Apoie o canal se inscrevendo, vai me seguir nas redes sociais também se você puder, e é isso. Dá um like para engajamento e bora pro vídeo. A Pamela nasceu em 1967, lá no Canadá, e antes de virar uma musa na frente das câmeras, ela teve uma infância bem difícil. Desde pequena, a Pamela já vivenciava problemas dentro de casa. O seu pai era alcoólatra, desempregado e tinha um histórico de agressão contra a mãe da Pamela. E a Pamela até lembra de um episódio em que a mãe dela tava passando aspirador de pó na casa e o pai dela tava na TV assistindo o jogo. E ele ficou irritado porque ele não queria escutar o barulho do aspirador de pó enquanto ele tava tentando ver TV. E ele simplesmente pegou o aspirador de pó e jogou na cabeça da mãe dela. Então é esse tipo de situação que a gente tá falando aqui. Como se não bastasse isso, a Pamela também revelou que ela foi assediada dos 6 aos 10 anos de idade pela sua babá. E essas histórias que eu tô te trazendo aqui foram contadas pela Pamela no documentário Pamela, uma história de amor, que tá disponível na Netflix. Então a gente vai resgatar esse documentário um pouco mais pra frente nesse vídeo, mas só pra você saber de onde estão saindo essas informações. E sobre esse caso da babá, é uma história muito delicada e assim, eu não consigo nem imaginar como isso deve ter afetado a cabeça de uma criança, porque além do assédio em si, tem uma outra questão muito traumática atrelada a isso. A Pamela conta que ela tinha noção do que estava acontecendo, ela sabia que ela estava sofrendo um abuso, e ela odiava a babá por causa disso, e teve um dia que ela tentou acabar com a vida dessa mulher, atacando ela, sabe com aquela bengalinha doce que tem bastante nos Estados Unidos? A Pamela tentou atacar a babá com isso, e ela conta que nesse dia ela só queria que a vida da babá chegasse ao fim. Ela só queria dar um fim nessa história. No dia seguinte, essa babá sofreu um acidente de carro e veio a óbito. A Pamela estava finalmente livre dos abusos, mas na cabeça dela, esse acidente só tinha acontecido porque ela tinha pedido muito no dia anterior. Então ela começou a carregar a culpa pela morte dessa babá. E ela contou que não conversava sobre isso com ninguém, porque ela tinha medo de falar que eu desejei a morte da pessoa e ela morreu no dia seguinte. Então é uma história que ela guardou pra ela. Imagina você crescer na sua infância
carregando esse histórico de ser abusada e depois carregando a culpa de achar que você matou uma pessoa, sendo que não tem nada a ver com a história. E essa infância bem complicada da Pamela Anderson vai ajudar a gente a entender que tipo de adulta ela se tornou. Mais tarde, na adolescência, a atriz voltou a ser vítima de abuso e dessa vez foi de um cara mais velho, quando ela estava numa festinha com algumas colegas de escola. Ela conta que o cara tinha 25 anos e ela tinha só 12. Todas essas situações fizeram com que a Pamela crescesse muito reclusa, muito fechada dentro do seu próprio corpo. Ela conta no documentário para Netflix que ela era mega introvertida, que ela não tinha confiança, que ela não se achava bonita, que ela nem pensava sobre o próprio corpo, porque fazer isso traria todos esses gatilhos para ela novamente. Mas ainda bem que coisas boas estavam por vir para Pamela depois dessa infância bem difícil. Aos 20 anos, a vida dela mudou completamente quando ela foi assistir a uma partida de futebol e ela acabou aparecendo no telão do estádio, sabe quando eles filmam a galera que tá na arquibancada? E como ela foi pra esse jogo de futebol com uma camisa de uma marca de cerveja, porque era de quem ela conseguiu o convite, ela mostrou a marca de cerveja no telão e essa imagem causou muito na época. Eu não vou falar viralizou porque não tinha internet pra viralizar ali. Mas foi uma imagem que todo mundo comentou e a marca de cerveja chamou a Pamela pra fazer um comercial. E a partir daí, a Pamela viu oportunidade de começar na carreira de modelo. Pouco tempo depois, a canadense recebeu uma ligação que iria mudar a vida dela pra sempre. Um convite pra ser capa da Playboy. A Pamela aceitou o convite, foi pros Estados Unidos fazer o ensaio fotográfico e o resto é história. Essa revista vendeu mais que água. E ela diz no documentário que posar nua pra Playboy foi a experiência mais libertadora que ela poderia ter tido, porque foi um empoderamento ela se sentir sob controle do próprio corpo pela primeira vez. Foi aí que a Pamela mudou de vez para os Estados Unidos e começou a conciliar os trabalhos como modelo com os estudos de teatro que ela fazia na época. O sucesso estrondoso estava esperando a Pamela no início dos anos 90, quando ela fez a sua primeira aparição na série Baywatch, que já estava na 3ª temporada nessa época. A imagem da atriz, loira, correndo, com aquele maiô vermelho, interpretando a salva-vidas CJ, foi eternizada no imaginário popular. Se você vê uma loira usando maiô vermelho, na hora, o mundo inteiro lembra de Pamela Anderson. E enquanto ela brilhava na série e ganhava cada vez mais destaque, uma outra coisa que atraía o público era sua vida pessoal, porque a Pamela sempre estava namorando algum homem importante da indústria. Foi assim com o diretor Mario Van Peebles, com o magnata Jon Peters e, claro, com o baterista Tommy Lee. E com esse, a história da Pamela foi intensa, pra dizer o mínimo. Os dois se conheceram em uma festa de Ano Novo em 1994 e poucos dias depois eles já estavam casados em Cancún, no México. A Pamela disse à revista People em 2015, e ela voltaria a repetir isso no documentário, que foi amor à primeira vista. Mas foi um relacionamento que só começou porque o Tommy Lee insistiu muito. Só um breve resumo pra você entender que já tinha umas red flags ali desde o começo. Ele tinha anotado o número dela nessa festa de Ano Novo. E aí, ele insistiu muito, ele ligava, perguntava o que ela ia fazer, e ela deu um ghosting nele. A Pamela sumiu por uns dias, não respondia nada, não atendia nenhuma ligação, até que um dia, por acaso, ela atende uma ligação, que ela achou que era de uma outra pessoa, e ela acabou atendendo o Tommy Lee. E ela diz, tô muito ocupada, porque eu vou viajar pra Cancún essa semana, então, desculpa, correria, sabe como é. E ele falou, não, eu vou pra Cancún te ver. E ela, não quero, tô falando que eu vou viajar a trabalho. Ele, não, eu vou lá. Pode me esperar que eu vou lá. Quando ela chegou em Cancún, ela até falou pros seguranças que estavam acompanhando ela. Gente, se algum cara tatuado vier me procurar, diz que eu não tô. Diz que eu não sei quem é. E o Tommy Lee foi atrás, ele continuava ligando pra ela e falava, viu, que hotel que você tá? Eu vou em todos os hotéis de Cancún até encontrar o seu. Tipo, meio stalker. Quando ela conta essa história, ela conta, amor à primeira vista, ele já tava muito apaixonado. Eu, Fefo Caires, acho meio creepy, acho meio stalker, tipo, você viajar pra um outro país pra encontrar com uma pessoa que tava falando que não queria te encontrar. Enfim, eventualmente a Pamela pensou, ai Deus, quer saber o que eu tenho a perder? Vou lá dar um datezinho com esse cara. E aí foi o amor à primeira vista que a Pamela contou. Ela ficou obcecada pelo Tommy Lee e ele por ela. Só que eles nem imaginavam tudo que iria acontecer. Primeiro que o casal teve um relacionamento muito, muito, muito público. O Tommy Lee muito famoso, a Pamela muito famosa. Os dois juntos, pode ter certeza que centenas de paparazzis seguiam por todos os lugares. O casal teve uma vida muito sexo, drogas e rock and roll, como a própria Pamela diz. Era intenso, era forte, era louco, era bizarro, era tudo que um relacionamento pode ser. E a Pamela
Talvez por alguns históricos da infância, ou pelo jeito que ela viu o pai tratando a mãe, ela sempre acreditou que o amor fosse esse tipo de amor intenso, maluco, que faz tudo acontecer. Mas o momento que iria virar tudo de ponta cabeça estava prestes a acontecer. Pouco tempo depois do casamento e enquanto a Pamela estava grávida do primeiro filho do casal, eles começaram uma mega reforma na mansão para acomodar o primeiro filho e para deixar o ambiente mais familiar. Sabe essas reformas em mansão que demoram meses e meses e meses para ficar pronta? Era isso. E no meio dessa reforma, um cofre que o casal tinha lá no estúdio da casa sumiu. E a Pamela conta no documentário que ela nem sabe quando esse cofre foi roubado, porque como a casa estava interditada para obras há meses, pode ser que tenham roubado 6 meses atrás, pode ser que tenham roubado ontem, ela não sabia dizer. Além de terem levado o dinheiro e as joias que o Tommy Lee tinha guardado no cofre, os ladrões encontraram uma fita em VHS com momentos íntimos da Pamela com o Tommy Lee. Uma cópia dessa fita foi enviada para a própria casa do casal como forma de chantagem, e depois disso, produtoras de filmes adultos começaram a entrar em contato com a Pamela e com o Tommy, querendo comprar os direitos dessa fita. O casal chegou a recusar uma oferta de 5 milhões de dólares de uma produtora que queria distribuir essa sextape. Mas a gente tá falando aqui dos anos 90 e tinha um bebezinho começando a caminhar ainda no mundo. Esse bebezinho se chamava internet. Quando os ladrões descobriram que eles não precisavam só ficar fazendo cópia do VHS e vendendo por aí, só pra você saber, tinha até sósia da Pamela Anderson que tava dando autógrafo pra ajudar nas vendas dessas fitas, tudo mudou. Foi aí que fizeram o upload desse vídeo na internet, que era uma terra sem lei. Não que hoje tenha muita lei, mas antes era pior ainda, porque tava tudo engatinhando, ninguém sabia como a internet funcionava, não tinha fiscalização, não tinha lei nenhuma sobre isso, não tinha lei de revenge porn, ninguém sabia o que era isso. E quando uma distribuidora oficial entrou na história para impulsionar o site e vender o acesso a ele, o negócio explodiu. Estima-se que esse vídeo íntimo já fez mais de 80 milhões de dólares para as pessoas que estavam vendendo, nem um centavo para Pamela e para o Tommy Lee. Claro que a Pamela correu atrás dos seus direitos e ela processou a empresa Internet Entertainment Group, que era a produtora do site que o vídeo tinha sido hospedado. O que acontece é que durante o julgamento, a Pamela descobriu que ela estava grávida e com medo de perder esse segundo filho, ela preferiu deixar essa história morrer. E assim, a Pamela já tinha sofrido um aborto antes do primeiro filho que ela tinha tido recentemente. Ela engravidou do Tommy Lee no início do relacionamento, mas ela estava muito estressada, trabalhando muito, fazendo Baywatch, fazendo filme, e com toda essa pressão, com toda esse estresse que ela estava passando na época, ela acabou sofrendo um aborto. Então, quando ela estava no meio do julgamento contra esses caras que estavam hospedando o vídeo íntimo dela, e ela descobriu que ela estava grávida, mais uma vez, no pico do estresse, no pico da ansiedade, no pico da pressão da mídia, ela falou, não, eu preciso priorizar a saúde desse bebê, eu não posso correr o risco de perder de novo, então eu vou parar por aqui esse julgamento. E esse julgamento era ridículo, inclusive, era uma mulher ali de 20 e tantos anos sendo massacrada por homens velhos engravetados. Ela conta que as perguntas que ela recebia no julgamento eram bizarras, era como se ela fosse a criminosa. Eram perguntas assim, mas você posa nua pra Playboy? Ué, agora você quer falar que você tem direito sobre o seu próprio corpo? Agora você quer falar que, ninguém pode me ver pelada, agora que você já posou nua pra Playboy? E outra, o vídeo íntimo era uma cena, um momento da Pamela e do Tommy num barco. Então eles estavam num momento público. E aí no tribunal eles falavam, mas você não gosta de fazer coisinhas em público? Se você faz em público, isso pertence ao público. Foi filmado, é de todo mundo. Foi bizarro. Foi toda uma narrativa pra colocar a Pamela como a culpada. Parecia que ela que tava em julgamento ali, e não o julgamento que ela tinha começado. E por isso, com todo esse estresse, com toda essa situação, ela optou por encerrar o caso. Na época, surgiram boatos de que ela e o Tommy tinham fechado um acordo para ganhar uma porcentagem do que esse vídeo era distribuído. Hoje, ela nega e ela diz que isso nunca existiu e ela jura de pé junto que o casal nunca fez um centavo com esse vídeo, que assim, explodiu. Quem vendeu isso ficou milionário, bilionário. Para ela, nem um centavo. E nesse momento, não era só a imagem da Pamela que estava fragilizada, era a sua saúde mental também. E para piorar, foi nessa época que a Pamela protagonizou o filme Barbie Wire. E aqui,
foi um fracasso de bilheteria. Tudo bem que ao longo dos anos a Pamela nunca teve, assim, um estrondo de bilheteria, mas esse começo foi o pior começo que alguém poderia ter tido. Todo mundo tava mega ansioso pro lançamento de Barbie Wire, porque ia ser a estreia da Pamela Anderson no cinema, uma figura muito conhecida da TV, todo mundo assistia Baywatch. E na época, antes do filme começar a ser filmado, a Pamela foi participar de uma entrevista em Cannes. Cannes, assim, referência de cinema, referência de uma galera cult. Hoje em dia, eu não sei se eles ainda fazem isso, uma entrevista antes do filme ser produzido, mas na época eles faziam. E aí eles sentaram com a Pamela pra conversar, pra falar sobre essa produção. E assim, quando você tá numa coletiva de imprensa em Cannes, você espera perguntas sobre cinema, menos pra Pamela Anderson. Lógico que pra ela ia ser pergunta sobre ela, sobre o corpo dela, sobre o relacionamento dela com o Tommy Lee, sobre a sexualidade dela em Cannes. E na época essa entrevista foi boa, porque a Pamela tem muita lábia. Ela sabe rebolar numa entrevista, ela sabe enrolar bem e ela sempre conquistou o público com as suas falas. Então, vendo a repercussão da entrevista, parecia que o filme ia dar bom. Só que como isso foi antes do filme ser produzido, durante o processo de produção, trocaram de diretor, trocaram de roteiro, trocaram a mensagem do filme, teve muita mudança. A Pamela conta que no final do filme, ela nem sabia mais o que ela tinha produzido. E um filme que custou 9 milhões de dólares, relativamente pouco, só fez 4 milhões na bilheteria. Sim, um filme que não custou nem 10 milhões de dólares conseguiu perder dinheiro. Foi um fiasco total no cinema. Eu nunca vi esse filme, tenho muita curiosidade, inclusive, preciso ver em qual streaming tem. Mas enfim, a Pamela estava vivendo um pesadelo, e aí ela decidiu dar uma afastada da mídia. A atriz até fez uma aparição aqui e outra ali na televisão e em filmes, mas geralmente era fazendo o papel dela mesma, ou alguma caricatura dela mesma. A loira também decidiu voltar para sua cidade natal, que fica em uma ilha que não tem nem 9 mil habitantes. E aí ela comprou a casa da avó dela, que foi onde ela cresceu. Foi aí que a Pamela começou a focar mais em ações ambientais e humanitárias. Ela se juntou com a PETA para fazer algumas campanhas defendendo os direitos dos animais e ainda criou a Fundação Pamela Anderson. E é até engraçado porque a Pamela sabia qual era a imagem que Hollywood tinha dela. Depois que o vídeo íntimo vazou, depois que Barbie Wire foi um fracasso, ela era vista como piada, uma loira, burra, peituda, o estereótipo, uma caricatura. E ela sabia que era isso que todo mundo esperava dela. Então ela usou essa imagem do corpo, do visual, do estereótipo para impulsionar suas campanhas de preservação ambiental. E era muito doido, porque era assim, era a campanha da PETA e parecia um ensaio fotográfico da Playboy, da Pamela Anderson. Ela fez o que precisava ser feito para atrair a atenção do público e garantir as doações.Ela conta, inclusive, que ela recebia convite para participar de filme, série ou, enfim, algum programa de TV e ela falava, eu vou, se você doar 250 mil dólares pra PETA. Ela fez história, sinceramente, ela capitalizou em cima do corpo dela para dar para os animais. Lenda. E uma curiosidade bem interessante é que ela foi a responsável por convencer o Putin a proibir a importação de produtos derivados da caça de focas do Canadá para a Rússia. Porque parece que a Rússia era responsável por, tipo assim, 95% da exportação de produtos da caça de foca no Canadá. Então, se a Rússia parasse com esse mercado de caça de focas, 95% do problema estava resolvido. E ela escreveu uma carta pro Putin e o Putin respondeu, topou e falou, bom, então beleza, então a gente não faz mais comércio com caça de focas. Pamela Anderson salvando a população de focas do Canadá, conversando com Vladimir Putin. Em que momento você imaginou que essa frase seria formulada? Pois é, mesmo afastada da mídia, em 2022 o nome da atriz voltou a pipocar nos jornais. Isso porque foi lançada a minissérie Pam and Tommy, que conta justamente a história do ex-casal, incluindo a traumática sextape. A produção foi aclamada, conseguiu 10 indicações ao Emmy, mas tinha um probleminha. Não tinha sido previamente autorizada nem pela Pamela e nem pelo Tommy Lee. Para a Entertainment Weekly, o produtor da série revelou que tentou contato com a Pamela Anderson, mas que não obteve resposta. E aí, apesar de não ter conseguido uma aprovação, ele resolveu seguir em frente com o projeto. E na época do lançamento, todo mundo esperava um posicionamento da Pamela, que até então não tinha falado absolutamente nada. Tudo que a gente sabia era boato, até que, um tempo depois, a canadense colocou a boca no trombone e disse que nem chegou a ver a série, porque seria como colocar sal em uma ferida, e ela queria deixar esse assunto morrer, o que é totalmente compreensível, visto as consequências negativas que ela sofreu na época
que tudo isso aconteceu. A Pamela também solicitou um pedido de desculpas dos produtores da série, coisa que nunca aconteceu. Foi aí que ela decidiu que ela não ia ficar só falando, que ela ia agir. A forma que a Pamela Anderson encontrou para combater todas essas histórias foi justamente tomando posse da sua própria narrativa. Foi assim que no início desse ano, ela estrelou o documentário da Netflix, Pamela Anderson, Uma História de Amor, contando esses acontecimentos agora sob a sua perspectiva. No geral, o documentário foi bem elogiado, com 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Além disso, ela também lançou um livro de memórias chamado Love Pamela. E muito da base desse documentário foram os diários que a Pamela escreveu ao longo da vida. E quando eu falo pra você que tudo que ela sofreu na infância teve um efeito borboleta na vida adulta, é porque a Pamela conta que ela registrou tudo na vida dela em diário, em carta, em texto, porque ela tinha muito medo de morrer e ninguém ficar sabendo da história dela. Ela tinha muito medo de sumir e ninguém saber o que realmente aconteceu. Então ela sentava e escrevia tudo. Os diários com página amarela, tudo envelhecido, ela contando cada dia, o que ela viveu em cada coisa, tudo narrado no documentário. É assim, muito, muito, muito incrível ver a história sob o ponto de vista dela enquanto ela vivia tudo isso. Agora, sabendo da versão da Pamela, o público se apaixonou mais uma vez pela atriz. Aos 56 anos, ela passou por um renascimento da própria carreira e voltou a ser vista como símbolo de beleza. Dessa vez, um símbolo diferente. Agora a Pamela Anderson tá bombando nas redes sociais como nunca antes, nunca mesmo, até porque em outras eras das redes sociais a Pamela nem era ativa. E agora, além dessa resiliência que ela emana no documentário, ela começou a ser vista como um símbolo de aceitação e que encoraja outras mulheres que estão na mesma faixa etária que ela a se aceitarem e a entenderem que a beleza vem de dentro. Pra você ter ideia, a Pamela Anderson tá vivendo um estilo de vida sem maquiagem agora. Ela recentemente foi pra Paris Fashion Week e ela não usou maquiagem nenhum dia, só confiando no look, no carisma e na beleza natural de uma mulher com mais de 50 anos, com muita história pra contar. Pra Vogue francesa, a Pamela disse que largar a maquiagem foi uma sensação de alívio e de liberdade, e que agora ela consegue ver que existe beleza na autoaceitação, na imperfeição e no amor. A Pamela também teve um 2022 incrível fazendo a sua estreia na Broadway, no musical de Chicago, e ela foi aclamadíssima por isso. E quem diria que até pouco tempo atrás a gente não tinha aparição da Pamela Anderson. Era muito raro ver uma foto dela, porque ela estava morando lá na ilha, no Canadá. Raramente algum paparazzi conseguia um vislumbre, mas ela não tinha rede social, não aparecia na internet, nada disso. E agora ela tá aí, bombando no Instagram, fazendo ensaio de fotos, dando entrevista para Deus e o mundo, indo na Fashion Week de Paris, e ela tem até a própria série no Hulu, que chama O Jardim Secreto da Pamela Anderson, que fala muito sobre ela cuidando da casa, cuidando do jardim dela, fazendo umas reformas lá na casa que ela comprou nessa ilha, lá no Canadá. Então assim, eu não sei se a gente pode dizer que a Pamela foi a primeira vítima de invasão de privacidade que a gente teve em Hollywood. Desse nível de vazar vídeo íntimo, com certeza. As pessoas dizem, inclusive, que a Pamela Anderson inventou a viralização. Foi o primeiro vídeo que viralizou na história da internet. Foi esse péssimo vídeo. Mas, eu não sei se ela foi a primeira. Com certeza ela não foi a última mulher a sofrer com isso. Mas é bom saber que ela conseguiu dar a volta por cima, por mais que tenha demorado, por mais que tenha sido um processo difícil, doloroso. Hoje ela tá vivendo o seu auge. E eu acho que a Pamela Anderson sempre foi muito linda. Quando você vê os vídeos dela nos anos 90, o seu queixo cai, que mulher era aquela. Mas eu arrisco dizer que hoje ela está mais bonita do que ela jamais esteve. A beleza dela aos 50 anos, sem maquiagem, o sorriso, o carisma, o ar que ela tem, eu acho que ela nunca esteve tão linda. E eu acho incrível essa história. Como um sex symbol, como alguém que foi padrão de beleza dos anos 90, depois foi tão atacado e agora, contrariando todas as chances possíveis, consegue estar no seu auge aos 56 anos. Deixa aí nos comentários o que você achou da história da Pamela Anderson. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu gostei muito de fazer. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Esse foi o Fefoverso e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!